aqui gostaria de ter um conhecimento capaz de aumentar a sua demanda por atendimento clínico psicológico, né? Antes da gente entrar no assunto de fato e falar se psicólogo perinatal atende só gestante, vamos entender primeiro o que é psicologia perinatal? Tá? Então, primeiro vamos entender isso para depois a gente falar se o psicólogo perinatal atende só gestantes ou não. Peri significa ao entorno. Natal significa nascimento. Perinatal, então, significa ao entorno do nascimento. Psicologia perinatal significa, então, a área da psicologia que vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto. Olha só que interessante, só de saber o nome, psicologia perinatal, só de entender que perinatal é ao entorno do nascimento, né? E só de entender que o psicólogo perinatal é aquele que vai estudar os fenômenos psicológicos da gestação, parto e pós-parto, então aqui a gente já tem esse conhecimento logo de imediato. Então, como o psicólogo perinatal, né, a psicóloga perinatal é o profissional, é a profissional que vai estudar os fenômenos psicológicos ao entorno do nascimento, nós não vamos atender, então, somente gestante. Só para vocês terem noção, gente, mesmo que a gente só atendesse gestantes, tá? Mesmo que a gente não atendesse, então, casos de parto, mesmo que a gente não atendesse casos de pós-parto, mesmo que a gente só atendesse gestantes, a demanda é alta, hein? Existem cerca de 3 milhões de gestantes no Brasil, tá? Então, por ano, vão existir cerca de 3 milhões de gestações. E nós temos menos de 2 mil psicólogos com conhecimento em psicologia perinatal, ou seja, menos de 2 mil psicólogos perinatais. E isso corresponde a menos de 1% dos psicólogos atuando nessa área. E aí, então, a gente consegue aqui perceber a grande importância da gente ter mais psicólogos perinatais no Brasil, já que o número de gestação é alta, tá? Se o número de gestação é alta, consequentemente o número de parto é alto e o número de pós-parto é alto. Se o psicólogo perinatal ele vai trabalhar com as questões em volta do nascimento, então a gente está falando de uma mesma proporção aí, né? Provavelmente essas gestantes elas vão ter o bebê, né? E vão aí ter também os seus conflitos psicológicos em relação ao pós-parto. E quando ela está no pós-parto, ela não se chama mais gestante, né? Quando ela está no pós-parto, ela se chama puérpera, tá? Ou para nós aqui na psicologia perinatal, mesmo passando do puerpério, a gente vai continuar considerando ela, então, uma mulher, né, vivenciando o pós-parto, ok? E talvez você possa estar aí pensando, mas por que essas mulheres no período perinatal procurariam atendimento clínico, Rafaela? Já que você começou falando aí de maior demanda por atendimento clínico, né, aumentar a demanda na clínica, o que isso tem a ver? O que tem a ver, né, a psicologia perinatal com maior demanda? O que tem a ver, gente, é que a gente vive muitas vezes uma crença de que mulheres que estão no período perinatal estão plenas e felizes. E isso é uma crença muito ruim para a nossa sociedade e principalmente para psicólogos que muitas vezes não têm conhecimento em psicologia perinatal e acabam recebendo essa demanda na clínica, tá? De mulheres aí neste período, que é o entorno do nascimento, gestação, parto e pós-parto. Então, esse período, ele não é só encanto, não é só flores, como é vendido para nós nas novelas, nos filmes, né? Então a gente fica criando uma romantização da maternidade onde não existe. E o problema está que psicoterapeutas, muitas vezes, né, pela falta de informação, de conhecimento, não é culpa do psicoterapeuta, porque o psicoterapeuta não aprendeu isso na faculdade, né? Ele não tem como dormir, um anjo revelar em sonhos isso para ele, não é verdade? Então, essa informação vai chegar para ele da mesma forma que chegou para você.
Então, às vezes, você conhece o Mater Online e aí você acaba tendo esse conhecimento. Mas é um conhecimento que ainda é muito escasso, as pessoas ainda não têm esse conhecimento. E aí, o que que acontece? Essas mulheres, elas não estão plenas e felizes neste período perinatal. Nós precisamos combater a romantização da maternidade, tá? E eu mostrei, né, para quem participou da live, acho que foi de ontem, a prevalência elevadíssima que nós temos de mulheres com problemas de saúde emocional neste período. Mais da metade delas estão apresentando alterações emocionais significativas. Mais da metade delas estão apresentando conflito psíquico. Então não tem como a gente ficar aí fantasiando, romantizando a maternidade, achando que elas estão plenas e felizes. Elas não estão, mais da metade delas não estão plenas e felizes, mas sim apresentando dificuldades, tá? Nessa relação aí com a maternidade. E essas dificuldades em relação à maternidade vêm sendo apresentada muitas vezes antes da gravidez, tá? Logo lá no planejamento familiar.